Então, foi método para falar de vínculo antigo aéreo entre França e Brasil, que em França, todo mundo, ninguém sabe sobre isso. É parte da história. Então, eu trato de ter uma approach, de aproximar da verdade brasileira complexa e muito diversa, através uma approach não convencional, pouco diferente, porque eu sei que é impossível de falar sobre, por exemplo, o problema político entre Lula, José Sarney, o Senado, etc. Ninguém conhece José Sarney em França. É possível que se José Sarney decide de demitir do cargo de presidente, eu vou escrever pouquinho um repère, não sei. Pode ficar tranquilo, você não vai escrever. Tem outro problema que é problema de distribuição de jornal Le Monde aqui. Le Monde não está distribuído aqui, porque custaria muito dinheiro. Vamos perder dinheiro se vamos distribuir. A única versão de Le Monde que está distribuída aqui é a semanal, uma seleção hebdomadar, semanal do mundo. Desculpe para o português. Tempo, porque nós estamos com outro convidado aqui que veio. Agora, então, eu queria pedir só uma última pergunta e depois, se quiser, nós vamos continuar aqui e podemos perguntar informalmente. Sua Adão. Il y a une exagération dans la couverture. Il s'agit du peuple, on parle du pauvre, des noirs. De verdade, sim. Falar em francês, talvez. Francês. Oui, je crois en effet qu'il y a un danger à ne voir la situation actuelle, notamment du peuple brésilien, à travers des clichés, des stéréotypes, la violence, la criminalité, la drogue. Ça existe, c'est très important, mais je crois qu'il faut essayer de déplacer un peu l'angle de vision, et je trouve que c'est plus intéressant de parler des causes. Je trouve aussi que c'est plus intéressant de parler de l'éducation en tant que telle. Parce que c'est ce qui explique les symptômes des maladies réelles de la société brésilienne. Muito inteligentemente, o Langelier responde o seguinte, que sim, é verdade, existe um exagero, não é só no Brasil, ele não falou no Le Monde, mas não é só no Brasil, de supervalorizar e deformar pelo exagero a notícia que envolve o menos qualificado e o menos favorecido. Então, se o mesmo fato acontece num condomínio de luxo, tem um tratamento, se acontece na favela, tem outro com relação ao drogado, preto, excluído e etc., que é uma tendência. E que, segundo ele, isso deveria ser, ter um extremo cuidado, se tirar o foco desta, vamos chamar, hipertrofia, e colocá-lo na causa, porque isso aqui é o efeito.
Falar, então, da falta de educação, do sistema de educação, que, por ser negativo, gera, então, o desempregado e etc, etc. Então, seria um foco muito mais para a causa do que para o efeito. Eu quero só pedir desculpas a vocês, porque realmente... Não, isso será a última, isso é definitivo. O que ele falou num momento de crise, momento contemporâneo de crise, citando primeiro a crise mundial econômica, e segundo, uma crise, se eu não estou enganado, é isso que eu quero que me esclareça antes de fazer a pergunta, uma crise que está ligada a uma carência de qualidade no profissional da imprensa, isso? Qual é o segundo item? Não é exatamente isso, não. Ele falou o seguinte, que não. Tem uma crise, que é a crise econômica, que o papel está caro, o jornalista está caro, a transferência, manter aqui o aluguel de um correspondente, em suma, os custos. E o segundo é o seguinte, com a concorrência da internet e, ao mesmo tempo, com um certo turnover, quer dizer, jornalistas saem de um lugar para ganhar mais no outro, há um problema intrínseco em você manter os seus quadros com a qualidade que você gostaria. Agora vem a minha pergunta, que portanto, há pouco tempo, né, acabou de ser praticamente banida, acabou de ser banida a obrigatoriedade, né, da formação jornalística. Como é vista essa questão? Como que essa questão é vista na França? E se por acaso, na sua opinião pessoal, ou talvez na opinião do órgão de trabalho, qual relação pode existir entre a obrigatoriedade ou não na formação profissional e a qualidade do trabalho? A pergunta é muito boa, mas eu só pediria licença antes do Langelier para responder. Eu trabalho no jornal há 22 anos. Esse é um fato que aconteceu no Brasil por um fenômeno político. Quando houve a abertura, em 1985, a grande quantidade de comunistas, de pessoas de esquerda que vieram anistiados, iam correr para as redações de jornal para falar mal do governo, que era o normal. Aí um gênio do mal chamado Golberitz tem uma ideia, manda passar 5 anos numa universidade que eles esfriam. Então a universidade, o curso jornalístico obrigatório foi criado para evitar que os antigos militantes, como o antigo deputado, o antigo sindicalista, arranjassem um espaço no jornal e começassem a malhar o governo. Este foi a razão pela qual se criou a obrigatoriedade. Agora, je sais pas si vous avez compris la question. Oui, je crois, oui. Bon, ma position est très simple, mais je suis très favorable à un maintien et même un resserrement des critères de délivrance des diplômes. Je crois qu'il faut, et c'est une bonne chose, que les journalistes apprennent leur métier dans une école. Je pense que c'est une bonne chose que ce professionnalisme soit reconnu de manière officielle par un diplôme. En France, on est peut-être allé un peu trop à l'excès inverse parce qu'il y a quelques années, seuls les journalistes qui avaient des diplômes et qui sortaient d'une école pouvaient prétendre en gros à entrer dans un grand journal. Mais sur le fond, je pense que c'est d'autant plus important en cette période où tout le monde est journaliste, tout le mundo a choqué, c'est un journalista, porque você jogou com a internet e eu sou jornalista. Essa é uma profissão que exige critério profissional muito claro, muito stricto, que exige um código deontológico muito importante e que exige uma cultura geral também, antes. Minha geração, eu estudei ciência política antes, aussi uma licença de direito e depois, em Paris, eu fiz a escola de jornalismo. Mas antes, recebi uma cultura geral, mais ou menos boa. E para mim é muito importante. Especialmente agora para fazer uma distinção
muito claro entre jornalismo e comunicação.